na live eu falei que é muito importante a gente ficar amigo da nossa mente, a gente realmente fazer um acordo com a nossa mente. Sabe quando você resolve ser amigo daquele seu amigo que só te ferra? Fala, gente, calma, para, não tá dando mais certo a gente ficar nessa luta, vamos tentar se unir e juntos somos muito mais fortes. Basicamente a gente vai ter que fazer isso com a mente. E como a gente faz isso com a mente? Apresentando soluções para ela, que mostre para ela que ela fica mais poderosa por esse caminho, que ela não precisa ir por um caminho de ficar nos defendendo e tirando a gente das experiências, e sim ir para um caminho de ficar mais potente e a gente poder caminhar junto com todas essas formas que a mente tem de facilitar o nosso processo também, porque a mente, ela é muito poderosa, só que ela de fato é burra, porque ela ainda não entende que ela pode fazer um trabalho para potencializar inclusive o serviço dela, que a gente pode trabalhar junto. Então ela não confia em nós, assim como o nosso corpo não está confiando em nós, e tudo isso é um acordo que a gente vai ter que fazer. Para fazer esse acordo a gente tem que mostrar para a mente que, nossa, olha como é bom. Viu? Olha como é bom a gente não comer o doce, viu? Olha como é bom a gente acordar mais cedo. Olha como é bom, vou te mostrar. Então, assim como o caminho da gente poder ter mudanças ao nosso redor, é se tornar um exemplo, para a mente também. Quando a gente firma o compromisso de se tornar um exemplo para a nossa mente e para o nosso corpo, para as nossas células, porque a energética fala muito da comunicação que a gente tem com as células, com o nosso DNA, com o nosso corpo, a gente consegue voltar para esse lugar de confiança. Só que um corpo estressado não confia. Um corpo estressado não confia porque ele só está tomando porrada sua. Desde que você nasceu, ele só toma porrada. Então você coloca esse corpo em ambientes de poluição visual, de poluição sonora, com alimentação que é totalmente química, né? Com uma série de coisas que o corpo tem que estar sempre alerta para sobreviver. Então o nosso corpo ele está no estresse constante, ele está assim, fica pronto, porque daqui a pouco vai vir alguma coisa, né? Vai vir uma descarga de nervoso, de irritabilidade, de tristeza, e a gente vai ter que dar conta dessas energias que estão entrando, que se tornam toxinas. Então o corpo ele pensa assim, entre digerir as coisas boas e conseguir tirar as coisas ruins, o que a gente vai fazer? Porque a quantidade de coisas ruins que estão entrando estão muito maiores do que as coisas boas. Então, quando entra alguma coisa boa, o corpo não pode se dar o direito de ir lá e se beneficiar disso, porque ele tem que estar sempre combatendo, sempre numa linha de frente de defesa. Então, a nossa mente está defensiva, o corpo está defensivo, a gente está reativo. Nós não confiamos nas pessoas, a gente não se relaciona, a gente mente, a gente finge ser o que não é, a gente entra em relacionamento simplesmente como se fosse uma verdade que a gente está vivendo, mas o outro nem sonha o que está passando por dentro de nós, porque a gente está nessa atitude de defesa. Isso compromete o nosso sistema imunológico, faz com que a gente gaste uma energia surreal, porque cada pensamento ele é como se fosse um alimento. Então ele precisa ser digerido, processado e eliminado, porque é um alimento tóxico, é um veneno que a gente está pondo para dentro. Então quando a gente começa a falar para o nosso corpo que isso vai mudar, que ele não precisa mais desconfiar de nós, para o nosso corpo é como a gente ouve aquela mãe louca que fala, filha,
pode contar comigo, eu estou do seu lado. E quando você vai contar alguma coisa, ela surta. Ela fala, meu Deus, eu não acredito, você transou, você é uma puta, eu não sei o quê. Sabe assim? Aí você fala, cara, eu confiei nela, ela disse pra mim que eu podia confiar. E eu, na minha inocência, fui lá e entreguei toda a minha verdade. Você fica profundamente magoado, né? Você fala, não, nunca mais eu vou confiar. O nosso corpo está um pouco assim com a gente. Então, o trabalho da cura energética, ele inicialmente é retomar essa relação de confiança amorosa com o nosso corpo, com as nossas células, com todas as nossas funções e também com a nossa mente. Porque a mente, ela foi projetada para ajudar o nosso processo, não para atrapalhar, né? Então, como é que a gente faz isso? Sendo um exemplo. Então tá, putz, até hoje eu só traí. Como que eu posso pedir para ele confiar em mim? É possível? Imagine aquele namorado que você traiu 10 vezes. Aí você fala, meu amor, juro que agora eu não vou te trair mais. Qual é a primeira coisa que ele fala? Cara, mas você já falou isso 10 vezes. Eu não vou confiar em você. Então não adianta a gente falar. Né? Falar seria usar a mente, entendeu? Com o nosso corpo. Ter uma estratégia bonitinha que a gente coloca no papel, um roteirinho de como a gente vai fazer e dizer, amanhã eu vou mudar aí a minha rotina. Não, então agora a gente precisa agir, tendo uma mudança nos nossos hábitos. E a partir disso, a gente leva 3 anos para o corpo sair desse estado de estresse defensivo. Vocês já viram que seus pais podem até mudar, mas vocês ficam com aquela sensação a vida inteira de que vai acontecer de novo algo, e mesmo chegando lá e eles não falando nada, a sensação é ruim, você fica, nossa, ai, como é ruim ficar perto deles. É porque a gente tem uma memória, e a nossa célula tem uma memória, a gente tem uma memória celular. Então, para a gente limpar tudo isso, leva 3 anos. E pela primeira vez o corpo realmente conseguir não estar nesse lugar de estresse. O que gera estresse para as nossas células e para o nosso corpo? Dormir depois das 9 da noite, comer depois das 7 da noite, 6, 7 da noite. Isso tudo já é um processo estressante para o corpo, porque o corpo não foi projetado para isso, né? Acordar tarde, dormir durante o dia, isso tudo gera um estresse que vira um estresse oxidativo, inclusive. Então, a gente tem que tirar o corpo do estresse. Água muito quente para a nossa pele gera estresse, ela precisa ficar produzindo muito mais defesa, a gente mata as defesas. Usar sabonete na pele gera estresse, por quê? Porque a gente vai tirando aquela oleosidade, aquela microbiota da pele que é importante. Então imagine o corpo, exausto, trabalha a noite inteira para conseguir repor tudo isso. A gente chega de manhã, a primeira coisa que a gente faz é ferrar com todo o trabalho do corpo, né? Então a gente está fazendo isso constantemente, a gente não está ajudando o nosso corpo. Então, quando a gente entende que a gente precisa tirar o corpo desse estresse, e por quê? Porque eles são seres sencientes, né? Então são seres também individuais e sencientes, e que a gente responde como um ser maior por todos esses seres, que a consequência do sofrimento de todos esses seres, que sou eu mesmo, é um sofrimento muito maior para a minha unidade. E isso interfere também num plano maior, no macro, porque o que eu estou gerando em micro, eu estou gerando em macro no planeta, né? A gente começa a ter uma responsabilidade que precisa ser dentro, tem que começar por dentro. E a gente tem que começar na microconsciência, a responsabilidade, para depois a gente expandir para macro. A gente não faz do macro para o micro, né? Então, dentro desse processo todo,
existem coisas que são muito básicas, mas as coisas básicas a gente só consegue fazer se a gente desintoxicar, né? E desintoxicar é tirar tudo aquilo que não serve. E desintoxicar é fazer renúncia. Desintoxicar é tapas, né? Então é um caminho que a gente vai precisar fazer, é inevitável, porque o nutriente que a gente coloca para dentro, o alimento que a gente está pondo, não está nos nutrindo, nós não estamos absorvendo. Por que a gente não absorve? Porque o corpo precisa tirar o veneno, ele tem que fazer uma escolha. E geralmente, quando a gente está se alimentando, a gente está pensando coisas ruins, a gente está gerando um estresse depressa, a gente está olhando no celular, a gente está fazendo uma série de coisas que está entrando junto e o corpo tem que ver o que processar primeiro. Vamos lá, se você fosse o corpo, e aí você vê que você está comendo e está pensando, meu, eu sou a pior pessoa do mundo. Entrou junto as duas coisas. Qual é a sua urgência? O que você precisa digerir primeiro? Esses pensamentos e emoções ou esse alimento? Você faria o quê? Ia digerir o quê? O pensamento. Por quê? Porque esse pensamento é um pensamento perigoso. Ele pode te levar à morte. O corpo tem que ter uma urgência de tirar daquilo. Você está tendo um pensamento depressivo, autodestrutivo, que está gerando uma acidificação no seu organismo e que está comprometendo o seu sistema imunológico. Porque todas as suas bactérias ruins vão se afinizar com isso, e bactérias que estão no ar. Qual é a urgência do corpo? Processar o quê? A vibração que esse pensamento e essa emoção virou. Porque isso virou tóxico. Ele não vai pensar em te nutrir primeiro. Ele vai primeiro pensar na sua sobrevivência. E um pensamento e uma emoção nesse nível, ele gera a possibilidade de você ter uma infecção, de você ter um comprometimento grave de saúde. Você não sabe, porque você é ignorante, mas o seu corpo sabe. Então, o que o corpo está constantemente tendo que fazer? Tendo que digerir esses pensamentos que a gente coloca para dentro, com uma máxima urgência. Ah, dá para entender isso? Essas emoções, elas são venenos que a gente está colocando para dentro. Esses pensamentos são venenosos. E aí, o que isso gera? Um problema de metabolismo. A gente começa a não metabolizar o alimento que entrou, que precisava ser separado, que precisava passar por todo um processo. A gente começa a acumular, né? E a gente vai acumulando e não consegue depois, com essa quantidade de acúmulo também, eliminar. Então, a gente fica com muita coisa dentro, tá? E tudo vai virar vibração. Tudo. O alimento que passou por um processo X vira uma vibração X. O pensamento vira uma vibração X. Mas no final, tudo é energia. A gente consegue se alimentar de um pensamento bom, não consegue? O que você sente? Alegria. E disposição. Entusiasmo é o quê? Energia. Fiquei motivado. O que eu fiz? Levantei da cama, arrumei a casa, arrumei os armários, resolvi minha vida, enfrentei os problemas. Ué, mas você não comeu. Você pensou. Isso é energia. Correto? Então a gente tem que parar de achar que alimento é comida, gente. Porque alimento não é comida. Comida é uma parte muito mínima daquilo que é alimento pra gente. A energia mais poderosa que faz essa engrenagem girar são os nossos pensamentos. É com que eu me afinizo. Aquilo que eu escolho olhar, aquilo que eu escolho ouvir, como eu escolho mexer o meu corpo. Movimento é energia. Esse é o alimento mais poderoso. Que eu respiro, que ar eu respiro, né? Se a gente está respirando um ar totalmente contaminado, com metais pesados, né, de poluição e tal,
Você pode até ignorar, mas isso tem uma consequência. Então, o lugar que você vive, a interação que você tem com o meio, é uma escolha também e tem uma consequência. Você não pode achar que você não está se intoxicando, porque você está se intoxicando. Isso vai ter uma consequência. Então, depressão é resultado de uma série de coisas, da minha nutrição como um todo, de contaminação por metal pesado, né, de contaminação por todos esses agrotóxicos que a gente tem, que é metal pesado, contaminação de relações tóxicas, a relação entre eu e o meu corpo, tudo isso vira depressão. Tudo isso vira inércia. O que é depressão? Sem energia. Então, quando eu entro em depressão, eu não tenho nem vontades, nem raivas, eu não tenho nada, eu fico apático, acaba a minha energia para tudo, até para ter um movimento de ter raiva, né? Então, tanto faz, é uma coisa insuportável, porque você acorda e não faz sentido a sua vida. A coisa mais linda, mais maravilhosa do mundo não é capaz de movimentar um entusiasmo, não é capaz de te fazer dar uma risada, Então é sério. E hoje a gente tem um problema muito grave no planeta, com muita gente depressiva. Mas depressão não acontece assim. Depressão é resultado de várias escolhas, de tudo aquilo que a gente está utilizando para se nutrir ou se intoxicar, né? Então, na grande maioria das vezes, a depressão é uma intoxicação generalizada. E aí você vai ver que a pessoa está intoxicada por todas as vias. A alimentação, porque quem está depressivo não tem vontade de comer bem, só tem vontade de comer mal. A vibração vai te puxando para fazer essas escolhas cada vez mais compatível com o lugar da inércia, né?